Vamos lá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo, dessa vez uma aula gravada. E por ser uma aula gravada, eu não vou trazer matéria nova para vocês, eu vou continuar a fazer os exercícios de revisão. A gente vai fazer exercícios sobre toda a matéria que a gente viu até hoje. Não é o ideal, eu peço desculpas para vocês, mas eu prefiro isso do que eu simplesmente deixar vocês sem aulas aqui. Então o que eu fiz? Eu dei comandos para o Claude, naquele estilo que você já conhece, e pedi para que ele fizesse questões no estilo de concurso público, aquele padrãozinho de sempre, sobre todos os assuntos que a gente já estudou até agora, sem identificar os assuntos, para ficar bem parecido com a tua prova. Então você vai ver questões aqui, que vão da 1 até a 20, vamos ver quantas a gente consegue fazer hoje e a gente vai analisar as alternativas, vai ver o que faz sentido, o que eu posso explorar aqui, fazer anotações aqui no caderno e vamos marcar e vamos avançando. Se a gente identificar alguma coisa aqui que não está muito clara, esse é o momento da gente pegar aqui a caneta preta e fazer uma anotação aqui do tipo, rever poderes administrativos e deixar isso anotado no caderno. Porque aí, no final da aula, você vai fazer um apanhado de tudo que você precisa rever e vai conseguir fazer uma revisão para continuar. Lembrando que você está sempre buscando pelo menos 80% de acertos. Então vamos lá, eu vou resolver essas questões aqui, vou dando um golinho no meu café enquanto isso, e a gente começa pela questão de número 1. Assinale a característica que não pertence às autarquias. O que não é da autarquia? É muito importante a gente sempre identificar, o que ele está querendo. Nesse caso aqui é o não. Personalidade jurídica própria de direito público. Não. Autarquias são de direito público. Autarquias e fundações. A gente tem aqui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Autarquias e fundações, natureza de direito público, empresas públicas e sociedades mistas, natureza de direito privado. Sujeição ao controle finalístico, controle de finalidade pelo ente que as criou. Cara, controle finalístico é uma especificidade disso aqui que me deixou um pouco na dúvida. Então, eu já vou jogar aqui, controle finalístico. Integração à administração pública indireta está correto. Letra A está correta e letra C está correta. Vou colocar aqui como referência, para a gente não se perder. A, B, C, D, E. Letra A está correta. Ele quer que não é da autarquia. Vou riscar a letra A. Letra C também está correta. Letra D, criação obrigatória por lei. Eu lembro que a autarquia tinha alguma coisa de criação obrigatória por lei. E a empresa pública e sociedade de economia mista também. Mas eu acho que é isso, Por exemplo, o IBGE é fundação. O IBGE ele é criado por lei. Agora, a empresa pública e a sociedade de economia mista, se não me engano, elas são autorizadas. Essa aqui, criada, são criadas. E essas aqui são autorizadas. A Petrobras, por exemplo, não foi uma lei que cria a Petrobras, alguém quer criar e aí essa empresa é autorizada a ser criada. Possibilidade de criação por decreto do Poder Executivo. Cara, com certeza isso aqui está errado. Decreto é regulamentar. É o Poder Executivo regulamentando alguma coisa. Dificilmente, deixa eu ajeitar aqui, que ficou meio esquisito. Dificilmente você vai ter um decreto criando alguma coisa. Maravilha, é o que já matou a questão. Isso aqui vai acontecer muitas vezes quando você estiver resolvendo. Você pode até ficar em dúvida entre uma coisa e outra, mas quando você bater o olho em alguma coisa que você sabe que está errado, cara, aquilo ali vai despertar. Então, sim, a autarquia
ela tem um controle finalístico de acordo com o ente que a criou. Se foi um ente federal, né, ele pode controlar o fim daquela autarquia. E uma criação que é obrigatória por lei. Maravilhoso. Vamos para a questão de número 2. Os atributos dos atos administrativos. Atributos dos atos. A gente começou a ver os atributos dos atos, mas isso já é o suficiente, provavelmente, para a gente responder essa questão aqui. A gente viu a presunção de legitimidade. Opa, tá comidinho aqui no cantinho. Perdão, vamos lá. Agora sim. A gente viu a presunção de legitimidade. E a gente viu também a imperatividade. Quais são os outros dois que a gente não viu? Vamos dar uma olhada nas alternativas antes de eu sair falando? Presunção de legitimidade e imperatividade a gente viu. Esse aqui está valendo. Vamos ver aqui. A, B, C, D, E. Letra A. Presunção de legalidade, imperatividade, discricionariedade e tipicidade. Tá, tem presunção e tem imperatividade. Esse aqui não tem a presunção. Letra B está fora. Esse aqui não tem a imperatividade. Está fora também. Esse aqui não tem a presunção. Ele misturou aqui, ó, motivação. Tem nada a ver. E aqui, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade ou discricionariedade e tipicidade. O gabarito é letra E. Autoexecutoriedade. O ato, ele se executa sozinho. E a tipicidade. É o tipo, né? O ato penal, ele tem um tipo. Ele não é qualquer coisa. Questão de número 3. Compõe a administração pública indireta. Cara, esse a gente acabou de ver. Administração pública indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Autarquias, fundações públicas? Não. Ministérios e secretarias? É a que está mais correta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tranquilão. Letra D. Nem sempre, né? A gente vai encontrar exatamente o que a gente busca. Aqui, por exemplo, fundação, ele chamou de fundação pública. É porque existe a fundação privada, né? Uma pessoa privada com muito dinheiro vai lá e cria uma fundação. Então, sim, a gente pode chamar também de fundação pública. Que pena que eu não estou ao vivo hoje com vocês, mas já vou dar boa noite para todo mundo que está aí, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Claudiane. Boa noite, quem mais está sempre aí? Fábio, Jason, galera que está sempre aí. Márcia está sempre aí também. Larissa está sempre aí também. Diva, que é a Jéssica, está sempre aí. Maria Luísa também. Quem mais? Tem mais gente que está sempre ao vivo, mas nem sempre eu lembro. Não posso estar ao vivo com vocês, mas como disse, estou aqui honrando o meu compromisso com vocês. E eu confesso que não é a mesma coisa, tá? Não tem a mesma animação de eu estar aqui, sentar, gravar. Você vê que eu fico aqui mais quietinho, tô até tomando um cafezinho hoje e tal, mas ainda assim, eu também prefiro quando estamos ao vivo. De qualquer forma, é o que é possível. Hoje, o que é possível é eu deixar essa aula gravada e para você o que é possível é assistir essa aula gravada. Então vamos, tomei um susto aqui, achei que não estava gravando, meu Deus do céu, mas está gravando. Vamos lá, daqui a pouco você está me assistindo ao vivo. São considerados atos administrativos, exceto, ou seja, ele quer saber o que não é ato administrativo.
a portaria ministerial que define procedimentos internos do ministério, cara, isso é um ato administrativo, né? É o exercício do poder regulamentar. O ato que aplica a pena de demissão a servidor público também é o poder disciplinar. A licença para construir expedida por órgão municipal, poder de polícia. Qual que é o macete aqui? Você identifica se é um ato administrativo ou se não é, quando você observa qual é o poder que serve como base. Se você encontra um poder por trás daquele ato, um poder administrativo, então provavelmente ele é um ato administrativo, igual a gente está fazendo aqui, ó. Portaria ministerial que define procedimentos internos do Ministério, poder regulamentar. Ato que aplica a pena de demissão ao servidor público, poder disciplinar. Se ele aplicasse uma pena ao particular, seria poder de polícia. A licença para construir expedida por órgão municipal. Esse é o poder de polícia, não é repressivo, não. Tem o repressivo, que é o que vem depois, e tem o que vem antes, que eu esqueci o nome. Mas não é o preventivo. Preventivo é o que vem antes do ato. A lei ordinária, esse aqui, ó, lei ordinária. Isso aqui é o poder legislativo em ação. Tem nada aqui de ato administrativo, não, de poder administrativo. A interdição de estabelecimento comercial é o poder de polícia repressivo. Então, olha só. Estou pegando o ritmo de novo. Espero que você esteja pegando o ritmo também. E não... Repreviço? Repressivo. Espero que você esteja pegando o ritmo também e não esteja desanimado. Por quê? Você vai ver questões na sua prova exatamente assim. Essa aqui é molezinha. Compõe a administração pública indireta. Pô, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza. Um macaco bem treinado acerta. Agora, questão 4, são considerados atos administrativos. Como é que você vai saber? Aí você tem que jogar um pouquinho mais com a inteligência, pensar. Tá, se é um ato administrativo, o que caracteriza um ato administrativo? Ele é o exercício do poder administrativo. É a administração pública atuando enquanto super-homem. Maravilha. Então tem que ter o que por trás? Um poder administrativo. Então vamos embora. Qual é o poder administrativo que está por trás de cada um desses? Ah, esse aqui? Beleza. Então vamos lá, porque isso com certeza é um ato administrativo. Questão de número 5. Quanto à distinção entre atos vinculados e atos discricionários, é correto afirmar que, nossa senhora, essa aqui você tá igual o cara do Campari. Careca de saber. Atos vinculados e atos discricionários. O vinculado, ele é exatamente o que está na lei. Acabou. A lei mandou, tem que fazer. E o discricionário? Ele tem margem de liberdade. É claro, né? Dentro do que a lei permite. Então vamos lá. Nos atos discricionários, a administração pode escolher livremente qualquer conduta? Não. Vou colocar aqui A, B, C, D, E para a gente ir trabalhando. Não, não é a letra A. B. Os atos vinculados admitem juízo de conveniência e oportunidade? Também não. O discricionário, justamente, é o que tem conveniência e oportunidade. C. O Poder Judiciário pode rever o mérito dos atos discricionários para substituir a decisão administrativa? Não. É discricionário. A administração ela tem o direito de escolher. Então, rever o mérito. Ah, não, é o mérito sim. Porque o que é o mérito? Vamos lá. É a decisão em si. Se está certo ou errado.
E aí, se tiver certo, se o direito existe, aí vem a discricionariedade. Aí vem a conveniência e a oportunidade. Agora, o mérito é o que diz se o direito em questão existe ou não existe. Se ele existe, ele pode ser discricionário. Aí vem a conveniência e a oportunidade, mas o mérito é você decidir, por exemplo, se é culpado ou se é inocente. Se a pessoa que está, se o trabalhador que está processando a empresa, se ele está certo ou se ele está errado. Isso é decidir o mérito. Aí o que vem a conveniência e oportunidade? É o tamanho da quantia que tem que ser paga. Isso é conveniência e oportunidade. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Uma prefeitura vai fazer obra em uma escola. Ele escolhe qual é a escola. Escolher qual é a escola é a parte da conveniência e da oportunidade. Agora, fazer a obra é o que pode ser revisto. Não, 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 não. O Poder Judiciário pode chegar lá e falar assim, não, fazer obra agora não é hora de fazer obra. Não. Se fosse a hora de fazer obra, você ia poder escolher a escola que você quisesse. Mas agora não é para fazer obra. Esse dinheiro aqui não é para fazer obra. Então, por isso está errado. Isso é o mérito. O mérito ele pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sim. Então, por enquanto, o gabarito é letra C. Mas vamos olhar as duas outras e vamos ter certeza. Eu também posso estar enganado. D. Os atos vinculados são sempre mais gravosos aos particulares do que os discricionários. Cara, complicado, né? Sempre mais gravosos? Mais grave, né? Eu não sei nem o que ele quer dizer com isso. Sempre mais gravosos? E nos atos discricionários, a lei outorga à administração margem de liberdade de escolha dentro dos limites legais. Ele quer saber o que é correto. Nos discricionários, a lei outorga à administração margem de liberdade de escolha dentro dos limites legais. É isso. Alternativa correta, letra E. Agora, o Poder Judiciário pode rever o mérito dos atos discricionários para substituir a decisão administrativa. Ué. O Poder Judiciário pode rever o mérito dos atos discricionários para substituir a decisão administrativa? Agora eu que estou perguntando, né? O que eu falei aqui é a legalidade. A legalidade é essa decisão em si. É o que diz se o direito em questão existe ou não. Agora, essa decisão de conveniência e oportunidade é justamente o mérito. A legalidade ele pode controlar. O mérito é que é justamente a conveniência e oportunidade. Maravilha. O que eu faço aqui? Pego a minha canetinha verde, canetinha de coisas que eu aprendi, e coloco aqui. Eu aprendi que o controle de conveniência e oportunidade é chamado de mérito.
o judiciário só pode controlar a legalidade. Já vou subir o texto aqui, tá? Mas não o mérito. Pronto. E aí fica lá, registrado no meu caderninho, bonitinho, aquilo que eu acabei de aprender. Paramos na questão de número 5. O gabarito. Letra E. Eu tinha ficado em dúvida entre a C e a D, mas acabou que o gabarito era a letra E mesmo. E vamos embora. Questão de número 6. Sobre o poder regulamentar. Assinale a alternativa correta. Cara, o que é o poder regulamentar? É o poder que a administração pública tem de organizar, de expedir os seus próprios regulamentos. Alternativa correta. Permite ao chefe do executivo criar obrigações por decreto autônomo sem base em lei? Não. É exercido exclusivamente por meio de decretos presidenciais? Também não. Decretos do chefe do Poder Executivo e também pode ser coisa administrativa interna de um órgão. Pode ser delegado ao Poder Legislativo para fins de regulamentação técnica? Meio esquisito. Os regulamentos expedidos pelo chefe do Executivo têm força de lei ordinária? Não. São decretos também. E letra E. Consiste na atribuição do chefe executivo de expedir atos normativos para fiel execução das leis. A alternativa correta é letra E. Quando você tem assim, ó, a lei não, na verdade, decreto do Poder Executivo regulamentará tal coisa. Se você voltar lá nas nossas primeiras aulas de direito administrativo, você vai ver que eu falei sobre isso. O chefe do executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Depende. Do Executivo Federal é o Presidente da República. Do Executivo Estadual é o governador. E do Executivo Municipal é o prefeito. O poder regulamentar está na mão desses caras aqui, ó. Presidente, governador e prefeito. Isso é o poder regulamentar. Eles é que fazem os regulamentos para essas leis federais, leis estaduais e leis municipais funcionarem como elas devem funcionar. Questão de número 7. Acerca do poder de polícia administrativo, é incorreto afirmar que... Então, primeiro, deixa eu mostrar todas as alternativas. E segundo, poder de polícia. Opa. Ele quer aqui o que é incorreto sobre o poder de polícia. Então, vamos lá. Tem como atributos a discricionariedade, a autoexecutoriedade e coercibilidade? Esquisito. Visa limitar o exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo. Lembrando que ele quer o incorreto. A B está correta. Então vamos continuar. C. Pode ser exercido de forma preventiva ou repressiva. Está certo também. D. O exercício abusivo do poder de polícia pode gerar responsabilidade civil do Estado? Sim, né? Se o cara for lá e cometer algum abuso contra um particular, o particular pode processar o Estado. Está correto. E letra E. Sua delegação a particulares é amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência majoritárias? Não. A gente já viu isso em uma das aulas também. O poder de polícia ele pode ser delegado de maneira parcial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já entendeu isso. Só a parte que não é coercitiva, a parte que não é punitiva, a parte administrativa, a parte de vigilância, essa pode ser delegada. Agora,
delegação a particulares é amplamente admitida? Não, você não vê particulares aí atuando com poder de polícia. Está errado. Então, olha o que está certo aqui que a gente acabou de aprender. Essa alternativa A. Já pode anotar, porque você acabou de aprender isso com essa questão aqui, ó. Eu aprendi que o poder de polícia administrativo tem como atributos discricionariedade, autoexecutoriedade e a coercibilidade. Discricionariedade a gente sabe o que é, né? Tem uma ligeira margem de decisão ali, ao contrário do poder que é vinculado. Esse é um poder discricionário. O cara pode escolher se por quanto tempo prende, se leva, se não leva, o que faz, se prende, se solta e por aí vai. Autoexecutoriedade, ele vale a partir daquele momento ali, ó. Ele é autoexecutável, você não precisa de ninguém para autorizar que aquele ato seja executado. O cara falou, tá preso, acabou. E coercibilidade, ele tem poder coercitivo, coerção. É você mandar fazer. Irmão, a polícia mandou, você faz. Você não discute com a polícia. Ah, não, mas peraí. O poder da polícia é coercitivo. Ele te leva, ele te prende, ele faz o que ele bem entender de acordo com a lei. Acabou. Alternativa correta, letra E, como nós vimos aqui. Questão de número 8. Quanto ao elemento finalidade do ato administrativo, assinale a alternativa correta. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A finalidade, o que eu lembro quando eu vejo finalidade? Desvio de... Exatamente. Finalidade. Desvio de finalidade. É quando o cara usa um ato, usa um motivo diferente, né? Usa uma finalidade diferente para o ato. Ele diz que é uma coisa, mas na verdade é outra. O desvio de finalidade, ato nulo, ou seja, é um vício insanável. A finalidade pode ser alterada pelo agente público desde que haja interesse público justificado? Não vimos nada disso. O desvio de finalidade somente ocorre quando o agente age em benefício próprio? Também não, ele pode agir em benefício de outro. A finalidade é elemento discricionário em qualquer tipo de ato? Não, é vinculado. A finalidade é sempre o interesse público. E D. O ato com desvio de finalidade é meramente anulável, podendo ser convalidado? Não, ele é nulo. Todo ato administrativo deve ter como finalidade o interesse público, sendo nulo o ato praticado com desvio de finalidade. Exatamente isso aqui. E vamos para a questão de número 9. Vamos até a 10 hoje, já estou chegando no meu horário e a gente vai terminando aqui. Acerca do motivo como elemento do ato administrativo, assinale a alternativa correta. Opa! O motivo, ele também o vício no motivo é insanável. Quais são os vícios sanáveis? Foco e competência. Competência não foco e competência, forma e competência. Forma não necessária e competência não exclusiva. O motivo é sempre de livre escolha do administrador? Claro que não, né? Vou botar aqui as alternativas para a gente ir eliminando. Não. B. A motivação é obrigatória para todos os atos administrativos sem qualquer exceção? Claro que não, né? Motivação é a explicação por escrito dos motivos. Não. Para todo ato administrativo? Não. C. O motivo e a motivação são expressões sinônimas? Também não.
A ausência de motivação implica automaticamente a nulidade do ato em qualquer hipótese? Também não. Ele diz a mesma coisa aqui do B, né? É obrigatório ou implica nulidade em qualquer hipótese? Não. Letra E. A teoria dos motivos determinantes. Claudiane tá aí? Quando o ato é praticado com base em um motivo e o motivo é falso ou inexistente, o ato é nulo. O ato é nulo. É o que afirma a chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Quando o ato é praticado com base em um motivo e esse motivo é falso ou esse motivo não existe, o ato é nulo. A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato à veracidade do motivo declarado pelo agente. Veracidade. Quando o motivo é falso, a validade do ato não existe. Exatamente isso, letra E. Lembrando que essa música não é minha, tá? Essa música é do professor Alexandre Maza, que eu conheci lá pelos idos de 2013, quando eu estava começando a estudar essas matérias aí mais pesadinhas, direito constitucional, direito administrativo, começando a entender. Nossa, quem dera eu tivesse um professor como eu naquela época, porque eu passei por muitos professores que, infelizmente, sabiam a matéria, mas não sabiam passar isso. Graças a Deus, hoje eu consigo passar isso com muita tranquilidade. Você consegue ver aqui nas minhas aulas. E se você está gostando das minhas aulas, eu deixo aqui o convite para você conhecer a Escola de Concursados. O link está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ter um monte de aula, você vai ter as aulas ensinando as técnicas de estudo e você pode tirar dúvidas diretamente comigo e eu mesmo respondo todos os alunos. O link está aqui na descrição desse vídeo e eu vou deixar aqui no cantinho, ó, o cupom TOSSAN30. Assim fica ruim de ler, né? Aqui, ó, TOSSAN30. Ele vai te dar 30% de desconto na Escola de Concursados para você estudar juntinho comigo. E vamos para a questão de número 10, para a gente encerrar com chave de ouro, sobre as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. É correto afirmar o quê? Ambas podem ter capital exclusivamente público? Não. A empresa pública ela tem capital exclusivamente público. E a sociedade de economia mista? Capital misto. Justamente por isso que ela tem esse nome. Ambas adotam obrigatoriamente a forma de sociedade anônima? Não, a Petrobras é uma sociedade anônima. Agora, a Caixa Econômica Federal não é Caixa Econômica Federal S.A. Não, não é obrigatório isso. A empresa pública somente pode atuar na prestação de serviços públicos. Somente complica, né? A empresa pública somente pode atuar na prestação de serviços públicos. Normalmente é isso. Caixa Econômica, Correios, são serviços públicos. Apesar de você pagar pelo serviço dos Correios. Então, parece que está errado, né? Porque não é exatamente público gratuito, se é esse o sentido. D. A sociedade de economia mista tem capital exclusivamente público? Não, é o contrário. Vamos botar aqui, né, para a gente conseguir marcar. A letra D está errada. A letra A está errada. A letra B eu também acho que está errada. E a letra C eu fiquei na dúvida. Mas vamos ver a letra E. A empresa pública tem capital exclusivamente público. A sociedade de economia mista tem capital misto com maioria pública. É essa mesmo. Por que maioria pública? Porque ela é pública. Ela faz parte da administração pública indireta. Então, a maior parte do capital é público. Mas você também tem a participação do capital privado. Não vou continuar a partir daqui. Já está dando meu horário. Mas eu agradeço a tua participação aqui nessa aula de hoje.
Vou deixar aqui, ó, o cupomzinho Tossan30. Aproveita enquanto ele está ativo. Daqui a pouco você vai tentar usar e vai falar assim, pô, Tossan, acabou o cupom. Aproveita. A gente teve uma mudança de preço agora. Esse cupom deixa o preço um pouquinho mais próximo do preço antigo, mas eu já estou mostrando para você que, cara, a escola de concursados está subindo sarrafo. Eu estou acrescentando vários materiais. Eu dou atenção especial a todo mundo que está lá no grupo. Eu não deixo ninguém na mão. Eu respondo todo mundo. Eu tiro dúvida. Pode ser a pergunta mais simples até a mais complexa. Eu tô lá junto contigo. Então, se nesse momento, cara, você tá com material que você não consegue usar, você tá perdido, você quer fazer um concurso, mas não sabe por onde começar, ou então já começou, mas desistiu, cara, você precisa de uma orientação. E eu tô aqui para dar essa orientação. Entra lá na página, vê as informações que eu tenho lá para você e qualquer dúvida que você tiver, tem um botãozinho de WhatsApp lá para você tirar as suas dúvidas sobre a escola de concursados. E você vai falar direto comigo. Eu posso demorar um pouquinho para te atender, mas eu mesmo atendo todo mundo que tem dúvida. Faço questão de não passar isso para ninguém. Tamo junto. A gente se vê na minha próxima aula ao vivo aqui no canal às 8 horas da noite. Um abraço.